Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast Papo de Negócio aqui do Movimento Econômico, hoje para falar sobre reforma tributária. E agora, um recado do nosso patrocinador, o Hub Plural. Para você que quer gravar seu podcast, venha conhecer as instalações do novo estúdio instalado aqui na unidade do Recife Antigo, localizado na Rua do Brum 248. E se você quiser gravar o seu podcast também, é só acessar esse QR Code que está aqui na página. A reforma tributária promete simplificar o sistema de impostos do Brasil, mas ela traz um desafio, que é mudar o mapa dos investimentos. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje aqui no nosso podcast. O nosso convidado é o advogado Rafael Ruas, que é mestre em Direito e autor do livro Os Incentivos e Benefícios Fiscais da Reforma Tributária. Esse livro aqui que ele lançou há poucos dias e que traz uma série de abordagens e orientações, tanto para o setor público como pelo setor privado. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer receber você. Muito obrigado, Patrícia. É uma honra estar aqui nesse episódio do Movimento Econômico. É uma honra estar conversando com você, principalmente desse assunto, né, tão recente e tão abrangente que é a reforma tributária, principalmente essa questão dos incentivos e benefícios fiscais, né, que não só na iniciativa privada são uma questão vinculada a uma certa observância, como também na iniciativa privada, né, é um assunto que tomará, sem sombra de dúvida, a pauta de diversos estados e municípios ao longo desses próximos anos. Maravilha. E onde é que você está vendendo o seu livro? Esse livro ele está sendo vendido, Patrícia, no site da própria editora, né, no marketplace exclusivo da editora Totti, como também está disponível nas principais plataformas eletrônicas, dentre elas a Amazon. Pois é, Rafael, é um lançamento muito oportuno, né, a gente já começa a ver aí algumas mudanças que a própria reforma está impondo, né, começamos, recentemente com a questão, das notas fiscais, né, as empresas já devem começar a contabilizar o IVA dual, né, embora a Receita tenha até recuado no cancelamento de notas que não estejam corretas, mas já começa esse exercício. Mas tem muita coisa ainda pela frente, né, e eu acho que um dos principais pontos que a reforma traz é justamente o fim dos incentivos fiscais e o impacto que isso vai ter para a economia do Nordeste, dos estados nordestinos, que por décadas, né, atraíam investimentos concedendo, incentivos através do ICMS, que agora, em breve, vai ser, substituído, né. O que que a gente pode esperar, né, dessa mudança? Como é que os estados do Nordeste vão poder se manter atrativos, né, diante dessa mudança? Perfeito, Patrícia. Esse é um assunto realmente muitíssimo relevante, né, para a perspectiva do nosso estado, para a perspectiva da nossa região e principalmente para o contexto da nossa própria Federação Brasileira, né? Nós muito bem sabemos que a Federação Brasileira ela é formada pela conjunção dos 27, né, unidades federativas, né? 26 estados mais o Distrito Federal que exerce aí uma função híbrida, né, na condição tanto de estado como de município. Mas o que que acontece? A nossa base econômica como federação, o crescimento do Brasil em si, ele foi pautado, de fato, em uma construção econômica assimétrica, né? Desde a descoberta do Brasil, se a gente puder voltar nessa historicidade toda, ele vem sendo construído a partir do interesse econômico individualizado. Nós nunca tivemos um plano de desenvolvimento nacional. E isso criou, sem sombra de dúvidas, diferenças assimétricas e regionais nas mais diversas regiões do Brasil. Algumas regiões, portanto, se desenvolveram mais do que outras. E aí foi onde foi trazido o contexto dos benefícios e os incentivos fiscais, que nada mais funcionaram como uma intervenção econômica estatal dentro da atividade daquele agente econômico privado, como uma forma de indução, né? Para que aquela atividade fosse estabelecida, consequentemente, dentro de uma determinada situação geográfica. Em que pese essa benesse, né, de atração de investimento para uma determinada região, isso criou também um conflito entre as próprias regiões que foi denominado de guerra fiscal,
né, qual que seria a região que iria conceder o melhor atrativo para que determinada empresa fosse criada, fosse situada, né, e se deslocasse para aquele território de uma determinada unidade federativa. E a partir disso, né, nossa federação, ela se construiu, trazendo uma medida prospectiva, mas que acabou gerando também impactos negativos. E a reforma ela buscou justamente isso, trazer um panorama em que a tributação ela fosse equânime e isonômica em todos os 5 regiões brasileiras. No entanto, né, essa tributação em si, essa modificação, ela tende a afetar, uma vez que essas medidas de diferenças regionais nunca foram sanadas, apesar da utilização dos benefícios e incentivos fiscais ao longo desses anos. Então, a gente tem que ponderar muito para quando se trata de incentivos e benefícios fiscais, principalmente quando se trata de reforma tributária e de extinção, substituição, no caso de ICMS e ISS por o IBS, uma vez que o Estado ele perde de certa forma, uma autonomia que ele tinha sobre um determinado tributo e começa a conversar com as demais unidades federativas sobre um único tributo, que é o IBS, que vai ser o único para todos os 26 estados e para o Distrito Federal, vai ser concentrado em um comitê gestor que vai reunir todos esses estados e vai ser repartido em si para essas regiões, a partir da arrecadação. E isso faz com que a região Nordeste saia perdendo diante da reforma tributária? Bem, isso a gente vai ter que ver de fato ao longo, né, da implementação da reforma tributária. O texto constitucional, advindo da emenda constitucional 132 de 2023, aprovado, que deu origem às leis complementares que vieram a regular a reforma tributária, a 214 e a 227, eles impõem um conjunto de regras até muito coerentes, se assim a gente pode tratar, para fazer essa modificação, para fazer essa substituição. Então, os estados que tinham a capacidade de deliberar, de tributar acerca do ICMS, e os municípios também que tinham essa determinada competência tributária acerca do ISS, deverão agora, né, congregar esforços para unir uma competência tributária única acerca do IBS. No entanto, a reforma em si ela traz um período de transição muito congruente e muito farto de disposições para que os estados em si, principalmente aqueles do norte e nordeste, que sofrem, de fato, com uma diferença regional em comparação aos estados do sul e sudeste, não saiam perdendo tanto nesse momento e não sofram, de fato, com os impactos dessa modificação. De modo que esse período de transição que começa a partir de 2029 e vai até 2097, ou seja, teremos uma transição aí basicamente pelos seus quase, né, 70 anos, se assim a gente pode colocar, de modo que as receitas e a arrecadação daqueles estados não sejam tão modificadas abruptamente. Então, os estados terão esse prazo, de fato, para se adaptar, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, e inclusive é trazido como conclusão desse nosso projeto que originou o livro, os estados eles não tendem a perder em termos de arrecadação com a reforma tributária, ao menos na teoria. Na arrecadação, mas em atração de investimentos, eles ficam numa situação desfavorável, digamos assim, né, porque o que é que levaria, na sua opinião, um empresário a vir a investir aqui no Nordeste, sem um incentivo fiscal? Já que ao longo desses anos a maioria, foi atraída por eles. Sem sombra de dúvida, a sua pergunta é muito pertinente, né? Porque os estados eles estruturaram em receber investimento a partir de concessões fiscais. Então, a modalidade em que o Estado fazia a atração de um determinado empresário era reduzindo a carga fiscal incidente sobre determinada atividade ou sobre determinado produto. A partir de uma lógica hoje de um impedimento constitucional de exercício ou na concessão de incentivos e benefícios fiscais de IBS, em que os estados eles ficam impossibilitados de propor medidas unilaterais de redução de carga fiscal, os estados eles terão que se utilizar de outros meios disponíveis para realizar a atração realmente de agentes econômicos. Que meios seriam esses, na sua opinião? Dentre eles, principalmente, o exercício, né, de execução de políticas públicas efetivas que façam
né, um determinado empresário tem interesse na região, ou seja, malhas rodoviárias bem executadas, plano logístico de fato bem executado, social, regional, voltado à atração de investimentos, determinados até produtos financeiros utilizados pelos bancos de fomento estadual que podem ser utilizados, ao exemplo do BNB, o Estado pode garantir um auxílio financeiro para determinados estados, desde que não seja fiscal, claro. Então, políticas em si não fiscais podem ser utilizadas pelos estados. Doações de terrenos, por exemplo. Doação de terrenos, muito bem, é uma política que o Estado pode para angariar, né, um determinado agente para a sua regionalidade, desde que, claro, não venha a impactar nessa modificação entre carga fiscal de IBS. Uhum. Então, o Estado ele tem algumas outras alternativas para incentivar e para impulsionar de fato a atividade. O nosso Pernambuco, como um todo, a gente é muito avantajado e muito beneficiado na nossa questão territorial em si. Geograficamente, nós estamos muito bem situados, uma vez que estamos quase na ponta do Brasil, do nosso país em si, para escoamento para outros continentes. Então, de fato, Pernambuco ele agrega e detém uma posição muito favorável que, de fato, se as políticas econômicas e sociais e regionais forem de fato implementadas, né, o Estado ter esse viés de que a carga tributária não será mais usada para atração, e sim a própria execução das políticas públicas necessárias ao desenvolvimento da sociedade, a gente terá um processo de transição suave e linear. Agora, você acha que os estados já estão pensando dessa maneira, já estão se movimentando nessa direção? Sem sombra de dúvida. Entendo eu, inclusive, trazendo um pouco da realidade que eu posso colocar aqui para você e que eu tive com o lançamento do nosso livro, em que nós propusemos um debate convergindo com as diversas óticas do governo, né, executivo, né, trazendo agentes tanto da Procuradoria do Estado, como da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como da própria Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado. Eu posso dizer que Pernambuco ele já tem um olhar prospectivo para os efeitos da reforma. Sabe-se muito bem que os efeitos em si, em âmbito de arrecadação, eles vão começar a ser mais afluentes, se assim a gente pode colocar, a partir de 2029, quando de fato o IBS ele introduz dentro da realidade fiscal da reforma tributária e a gente tem um impacto na redução também proporcional no ICMS e no ISS. Contudo, os estados, Patrícia, eles detêm uma posição até avantajada, porque a reforma ela inicia, em que pese a gente já ter um período de teste hoje, como você muito bem colocou, essa questão da nota fiscal, em que hoje a gente tem o dever de também fazer o destaque de 1% de IBS e CBS na nota fiscal, né, até como uma obrigação acessória a ser cumprida para que o governo em si consiga entender um pouco da sistemática prática desse tributo. 2027, a reforma, para fins de arrecadação, já se mostra uma realidade, uma vez que PIS e COFINS, né, dois tributos de competência federal, serão extintos e substituídos pelo CBS. Então, o Estado ele tem uma particularidade, os estados e os municípios, de fato, eles têm uma particularidade muito interessante, porque eles vão poder observar como a União vai tratar a sistemática do CBS e, nesses 2 anos, 2027 e 2028, adaptar para a realidade do IBS, porque, relembrando, inclusive, para as pessoas que nos acompanham aqui, esses tributos são gêmeos siameses. Todas as particularidades e características da CBS se aplicam inevitavelmente para o IBS. Então, Uhum. estados e municípios terão a União como exemplo nesses primeiros 2 anos para poder adaptar suas peculiaridades e conseguir introduzir o IBS, reduzindo da arrecadação do ICMS, né, a partir de 2029, para que não sofram de fato, né, um impacto tão gravoso nessa modificação em si. Como é que o investidor que já recebeu incentivo fiscal, ele é afetado por essa reforma? Veja, o detentor hoje de um incentivo fiscal, ele já tem um prazo certo e determinado dentro da sua realidade econômica. Ele sabe muito bem que o incentivo fiscal ele vai vigorar até 2032. Isso já é uma realidade prática
e não uma realidade recente, tá, Patrícia? A gente tem uma lei É, complementar. porque isso aí, antecede a reforma tributária, né? Antecede, sem sombra de dúvida. A gente tem uma lei complementar, que é a Lei Complementar 160 de 2017, que veio a regulamentar, de fato, a concessão de incentivos e benefícios fiscais no âmbito do ICMS. E dentro desse conjunto normativo, para eu não me alongar muito e trazer algumas peculiaridades muito técnicas, mas dentro desse conjunto normativo dessa lei complementar, já havia uma previsão de vigência de benefícios e incentivos fiscais até 2032. Então esse prazo ele não foi imposto pela reforma tributária, e sim a partir dessa lei complementar que veio lá de 2017. De modo que os agentes eles já tinham essa percepção, tá? Que uma hora os benefícios e incentivos fiscais iam de fato terminar. Uhum. Agora a reforma ela criou o fundo de compensação, né, de benefícios fiscais para compensar entre 2029 e 2032 as empresas que tenham benefícios onerosos de ICMS, concedido Uhum. por prazos determinados, né, que sofrerão com a redução, diante dessa extinção. Na prática, quais empresas poderão receber, né, essa parcela e como é que, se dá essa disputa hoje, entre regiões que não tinham uma prática tão intensa como o Nordeste, né, e o Norte, né, por Uhum. exemplo, o Sudeste, né, muito se fala que o Sudeste quer também ter participação nesse fundo. Como é que você analisa esse cenário? Perfeito, Patrícia, muito bem colocado a sua pergunta, e eu consigo, assim, destrinchá-la em 2 cenários. Primeiro voltado para o agente econômico dito, né, e também para o Estado em seu aspecto. Por quê? Primeiramente, para o agente econômico, a gente tem de fato o Fundo de Compensação de Benefícios e Incentivos Fiscais, que vai vigorar de 2029 a 2032 e vai compensar de fato esse decréscimo que nós teremos também nesses benefícios e incentivos fiscais. Por quê? A partir de 2029, os benefícios fiscais, da mesma medida que o ICMS vai ser reduzido, eles também sofrerão esse impacto. Então, eles também serão reduzidos gradativamente. E o fundo, ele tende a compensar essa redução, de modo que aquele detentor, aquele agente econômico que pleiteou o benefício, fez gozo e estruturou a sua atividade para ter a vigência do benefício até 2032 não seja tão afetado. Então, a gente tem que analisar de fato quais são os requisitos, porque serão aplicados unicamente para determinados benefícios, que são os benefícios industriais, ou seja, para determinados tipos de atividade, e para aqueles benefícios que foram concedidos por prazo certo e sob condição. Hum. Tá? Então, a gente já tem um recorte em quais benefícios serão contemplados por esse fundo. E esse fundo, ele vai vir a compensar, de fato, esse decréscimo que nós teremos para os agentes econômicos de 2029 a 2032. A partir de 2032, uma vez finalizado o ano, iniciado 2033, a gente não tem mais aplicação desse fundo e teremos, né, a vigência plena do IBS como um todo, se submetendo às características específicas. Para os estados, por outro lado, a gente tem, né, para fins de substituição da questão da arrecadação dos incentivos e benefícios, um fundo, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai ser um fundo específico criado com recursos da União. Outro fundo, não é o Outro mesmo fundo, fundo? não é o mesmo fundo, isso, que se chama FNDR. É um fundo nacional criado com recursos da União, destinado para que as entidades subnacionais, estados e municípios, recebam, né, recursos públicos para, perceba, exercer políticas públicas voltadas à infraestrutura, desenvolvimento científico, tecnológico, Isso tudo que você falou que seriam os futuros as medidas atrativos. alternativas Entendi. aos incentivos e benefícios fiscais. Então, entenda essa conexão. E fora isso, é muito interessante também que as regras de transições aplicáveis aos estados, elas tendem a, como eu posso colocar, mas elas tendem a beneficiar os estados que menos recebem hoje, digamos, uma arrecadação advinda do ICMS e do ISS, que são mais prejudicados, ou então, que assim a gente pode até colocar, são subdesenvolvidos em comparação a estados mais desenvolvidos. Por quê? Porque o produto da arrecadação em si, que a gente tem hoje com o ICMS e com o ISS, ele vai ser levado em consideração para fins da manutenção da arrecadação. Então, digamos, em um exemplo prático,
As regras de transição, elas vão iniciar a partir de 2029, a partir do momento em que o IBS ele entra, né, em vigência, ele entra de fato em exercício. E a arrecadação advinda do IBS, né, e principalmente dentro desse quesito em que a gente ainda vai conviver, na verdade, até 2032, com dois sistemas, né, o IBS e o CBS, a arrecadação advinda do IBS, ela vai ser dividida em 3 momentos. Primeiro, a 80% da arrecadação em momentos iniciais, esse percentual ele vai subir até 90%, 80 a 90% da arrecadação do IBS, ele vai ser retido, tá? Para ser transferido para o estado a partir da média da arrecadação que aquele estado ou que aquele município possui com o ICMS e com o ISS. Então, nós pegaremos o cenário de arrecadação de determinada entidade subnacional, veremos o quanto ela arrecada com aquele determinado tributo que está sendo substituído e o resultado da arrecadação do IBS será destinado para aquela atividade, para aquela entidade na medida da sua arrecadação. Posteriormente, uma outra parte dessa arrecadação do IBS, né, aproximadamente 5%, será destinado para os estados que tiverem a menor razão entre o produto da arrecadação do IBS e a média de arrecadação do ICMS. Então, perceba que esses 5%, né, previstos na regra de transição, vai vir a beneficiar estados que a perspectiva do novo tributo tenda a piorar a arrecadação daquele estado. Porque essa arrecadação agora vai ser no consumo, Porque essa né? arrecadação, na verdade, ela vai ser no destino. Isso, Isso, o nosso o sistema. consumo, destino, né? Perfeito. O consumo em si, a nossa aplicabilidade prática do tributo, para fins de ICMS, ele é tributado exclusivamente na origem. Por isso que se faz jus, né, e se justifica até mesmo os incentivos e benefícios fiscais. Porque eu atraio determinado agente econômico para a minha localidade, para a minha territorialidade, e aquele tributo é devido na origem, da onde sai a mercadoria para circulação ao longo da nossa federação. Agora, no CBS é diferente, porque independentemente da onde aquele agente econômico está situado, o tributo ele vai ser devido no destino. Ou seja, vai privilegiar não o mercado que utiliza a manufatura em si, que produz, né? Mas o mercado que consome. Então, a mercadoria que sai de São Paulo com destino a Pernambuco, o IBS será devido a Pernambuco e não mais a São Paulo, de onde está situado, de onde sai, né, aquela mercadoria, onde está situado o agente econômico. Então, o que acontece? Na segunda etapa da repartição do produto da arrecadação do IBS, a gente vai privilegiar também os estados que tiverem o menor índice de arrecadação, né, uma vez operada uma regra aritmética entre a arrecadação do IBS e a arrecadação que aquele estado possuía com o ICMS. E, posteriormente, né, numa terceira etapa dessa divisão da arrecadação em si, o Estado ficará com o residual do produto da arrecadação do IBS, né, do produto que foi destinado para aquela localidade em si. Então, perceba que a regra de transição ela tende a beneficiar os determinadas entidades subnacionais que tenham o mercado consumidor, né, já alocado e já prevendo, com base na normativa do atual tributo, né, e com base nas suas regras, essa repartição de receitas. Inclusive, Patrícia, hoje os estados terão a possibilidade de definir as suas alíquotas também aplicáveis, né? A alíquota em si do IBS será uma soma da definição da alíquota estadual com a alíquota municipal, mas o Senado Federal ele vai fixar uma alíquota de referência. E nesse período de transição, o que acontece? Essa sistemática de divisão que eu trouxe para você agora, ela se aplica única e exclusivamente para o produto da arrecadação dentro da alíquota de referência. Se determinado estado ou município, né, fixa a sua alíquota superior àquela alíquota de referência trazida pelo Senado Federal, todo o produto da arrecadação daquele estado fica naquele estado. Ou seja, tudo que ele arrecadou
de IBS superior à alíquota padrão, à alíquota de referência, digamos que seja 28 a alíquota de referência fixada pelo Senado Federal, e um determinado estado venha a fixar sua alíquota em 29, 1% não vai seguir essa regra de divisão de repartição do produto da arrecadação que eu trouxe agora, que seriam essas 3 etapas de observância, mas vai ser destinado já diretamente ao estado em si. Então, O estado produtor? não, para o estado consumidor. Consumidor. Isso, para onde aquele produto ou Para aquele serviço incentivar, exatamente então, está que sendo. essa alíquota não seja, Para incentivar, na verdade, né, também que o elevada. estado que venha fixar uma alíquota normal, uma alíquota superior à alíquota padrão, né, a alíquota normal, receba de fato, de acordo com a sistemática do novo tributo, né, o produto da arrecadação onde o produto ou o serviço ele é de fato destinado. Agora, o que que pode acontecer com polos produtivos, assim, por exemplo, como o norte, né, onde a gente tem lá, produção de motos, muitas produção de moto. Aqui em Goiânia, a gente tem muita produção de carros, muita coisa destinada a outros estados, ao mercado exportador. O que que como você avalia o impacto disso na economia? Porque, por exemplo, em Pernambuco, com a Stellantis, né, a Stellantis passou a contribuir aí com um bom percentual, né, para o Uhum. PIB do estado. O que que pode acontecer com esses polos? Perfe E o reflexo disso na arrecadação dos estados. Perfeito. O que que acontece, né, eh a Zona Franca de Manaus, principalmente, ela foi muito observada para fins de promulgação dessa reforma. Então, ela tem uma cadeia sistemática exclusiva e destinada para ela. Há uma preservação de fato dos benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus, tá? Que difere do polo de Que Goiânia, né. difere do polo de Goiânia, tá? A gente tem que trazer essa repartição aqui para, de fato, conseguir dar a dimensão que a Zona Franca de Manaus ela possui para o cenário da Federação Brasileira. Tanto é que o IPI ele só não foi extinto, tá? Ele se mantém, no entanto, a sua alíquota ela foi reduzida a zero, única e exclusivamente pelos benefícios hoje de IPI que são concedidos pela Zona Franca de Manaus. Então, para preservar esses benefícios e incentivos, o IPI ele permaneceu vigente, no entanto, a sua alíquota ela foi reduzida a zero, tá? Todavia, para as questões vinculadas ao nosso polo produtor aqui de Goiânia, como também para as questões de exportação, a gente teve uma peculiaridade definida pela própria lei complementar em si. Por quê? As exportações elas foram privilegiadas, ou seja, eu consigo, inclusive, se eu sou um agente exportador, eu não preciso ter a exclusão de todos os meus créditos, em que pese eu tenho uma alíquota reduzida a zero de IBS para fins de exportação, eu ainda tenho a manutenção de todos os créditos adquiridos na cadeia, então eu como agente econômico eu tenho essa vantagem fiscal, tá? Dentro da cadeia de consumo e da cadeia fiscal do IBS, e para fins efetivamente do nosso polo automotivo hoje, que nós temos em Goiânia, eu posso trazer para você que existe de fato, né, uma modificação, uma vez que esse polo ele tem hoje, principalmente, né, o exemplo da Stellantis, um benefício fiscal de ICMS. E esse benefício fiscal, a gente não pode ser leviano de desconsiderar, ele vai ser extinto, né? Então, assim, a Stellantis, acho que trazendo como exemplo, ela já teve todo esse prazo, na verdade, para avaliar, né? E para conseguir também usufruir dos benefícios concedidos pelo Estado. Então, o Estado, na verdade, poderá, em que pese já ter concedido os benefícios fiscais e ficar impossibilitado a partir dessa nova sistemática, privilegiar também a nossa indústria automotiva, como não só ela, ou outros polos econômicos, né? Através de outras medidas alternativas, né? Medidas não fiscais em si, para privilegiar a atividade, para privilegiar o consumo, para privilegiar o desenvolvimento, né? Como você bem trouxe, fazendo a concessão de terrenos, fazendo a melhoria das vias públicas, fazendo Fazendo o arco metropolitano. o arco metropolitano, a qualificação de mão de obra. Então, de fato, existem diversas outras medidas que, inclusive, vão ser impulsionadas pela própria União através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para que as entidades subnacionais elas tenham as capacidades técnicas e financeiras necessárias para desenvolver esses mecanismos alternativos e manter, de fato, uma perspectiva alinhada
de propulsão econômica. No entanto, perceba muito bem que, assim, o Estado e o município, ele tem que ter um planejamento muito claro em quais áreas e em quais medidas ele vai vir a investir. Uma vez que não dá para hoje se jogar a bel da sorte, esperar e, evidentemente, apostar em um único cavalo, porque o Estado ele tem que ter uma análise econômica de quais critérios gerarão um melhor retorno e impactarão de forma mais benéfica o desenvolvimento de uma atividade empresarial dentro da realidade da região dele. Ô Rafael, e agora levando para um outro polo, né, bem diferenciado, que é comum aqui na região, que são polos produtivos, mas com baixa formalidade, como aqui em Pernambuco é o polo do Agreste e temos outros aqui no Nordeste, né. Como, essa reforma pode afetar polos desse perfil? Veja, a reforma ela pressupõe, Patrícia, uma autorregularização muito grande. Por quê? Ela amplia sobremaneira a base de incidência. Então, diversas operações que dentro da sistemática do ICMS e dentro da sistemática do ISS não eram tributadas, hoje, dentro da sistemática do IBS e da CBS, elas são amplamente tributadas, tá? Porque o IBS ele pressupõe uma tributação com uma operação ampla sobre a negociação e sobre operações onerosas com bens ou serviços. E a lei ela diz, né, o que é bem e tudo que não for bem é serviço, Uhum. tá? Então, efetivamente, a gente tem muito desmistificado hoje essa questão do que seria dentro tributável pelo ICMS, tributável pelo ISS, e a reforma tributária, a emenda constitucional 132, a lei complementar 214, ela cria uma base ampla para que todas as operações elas venham a ser, de fato, tributadas em si. E ela traz também, para fins da relação da sujeição passiva, ou seja, quem vai ser contribuinte dela, todos aqueles que venham a exercer com uma certa habitualidade, né, determinada atividade dentro do escopo da sua incidência. Então, o que vai acontecer? A reforma ela vai levar a uma maior formalização, até porque, como eu tenho uma amplitude, né, muito maior da minha base e uma sujeição passiva também muito mais ampla, todos aqueles que vierem a desenvolver com habitualidade determinada atividade econômica onerosa vão ser caracterizados como contribuintes, para uma formalização. Até porque hoje o que se privilegia, né, é uma não cumulatividade plena, ou seja, tudo que eu compro para o exercício da minha atividade, em regra, vai me gerar crédito. Então, eu como agente econômico, eu vou privilegiar um determinado outro agente econômico que esteja regularizado. Por quê? Se ele não tiver regularizado, vai ser impossível eu me apropriar daquele respectivo crédito. Então a reforma, a partir do momento que ela dá uma base ampla e fala para todos: "Olha, todo mundo vai ter crédito aqui, ressalvado, hipóteses excepcionais, mas todo mundo terá crédito nas suas aquisições". Então, ela vai impor que um determinado agente só compre de um outro agente que também esteja formalizado para que ele se aproprie do crédito e reduza a sua carga fiscal na saída. Sim. Então ela gera essa autofiscalização entre os próprios agentes da relação de sujeição passiva tributária. Uhum. No atual cenário eleitoral, nessa corrida para presidente da República, né, candidatos da oposição têm falado em adiar a reforma tributária. Você acha que isso prospera? Acho que não, tá? Eu, dentro da minha capacidade profissional, da minha capacidade técnica, digo que a reforma tributária ela já é uma realidade. Os marcos já estão muito bem definidos, não só numa legislação infraconstitucional, como na própria Constituição. A emenda constitucional é um ato jurídico, legislativo, constitucional, ou seja, a gente teve uma alteração à nossa Constituição Federal de 1988. Isso é uma mudança completamente relevante e significante. Então, como há essa preponderância normativa, né, a gente tem um instrumento constitucional delimitando as bases e os marcos de incidência da reforma tributária, claro que regulamentada por legislações infraconstitucionais, né, leis complementares, mas esses marcos já estão definidos. Então, politicamente falando, poderia até considerar, né, uma fake news, assim a gente pode dizer, uma perspectiva de adiamento da implementação da reforma tributária.
né? Uhum. 2027, PIS e COFINS já tem os marcos de extinção definidos e a introdução da CBS ela já é uma realidade. 2029, né, já tem uma realidade de introdução do IBS e redução do ICMS e do ISS. De modo que, para se alterar essas bases, demandaria um jogo político e uma convergência de interesses muito grandes para que, evidentemente, houvesse uma nova emenda constitucional e as leis complementares elas fossem de fato alteradas. E o processo legislativo para isso, dentro da Câmara dos Deputados, é um processo um pouco mais dificultoso do que aqueles para modificações de leis ordinárias, assim dizendo. Perfeito. Rafael, o que uma empresa deve revisar desde já, né, para poder, se adequar a tudo isso que vem pela frente? Perfeito. Uma empresa hoje, primeiro ponto, ela deve revisar o regime de arrecadação que ela está, de fato, incluída. O regime, né, em que ela optou por recolher a sua sistemática fiscal, ou seja, Simples Nacional, regime do lucro presumido, o regime do lucro real, para verificar se aquele regime, de fato, dentro da nova realidade, dentro do novo cenário, ele vai se permanecer vantajoso ou não. Digamos, por regra, o Simples Nacional ele tem uma base, né, de incidência considerando faturamento. Eu não tenho dedução de custos nem de despesas, né? Eu tenho a impossibilidade hoje, dentro desse regime, de me apropriar de créditos para compensar com os meus eventuais débitos. De modo que, dentro da reforma tributária, nós teremos algumas alterações, mas a análise de fato do regime que aquele contribuinte ele está inserido é uma medida exatamente inadiável de observância. E, posteriormente, algo que deve ser observado também é o tratamento que determinada atividade ou determinado produto que aquele agente contribuinte ele utiliza na manutenção do seu objeto social, do exercício da sua atividade empresarial, está situado dentro da reforma, porque a gente tem alguns em que pese essas impossibilidades de benefícios e incentivos fiscais, de regimes diferenciados e específicos unilaterais, eu tenho alguns regimes diferenciados e específicos trazidos pela própria Constituição com o fim de dar uma manutenção prioritária para determinados produtos e para determinados serviços que tenham aquele caráter mais geral, mais amplo e necessário. Há o exemplo de produtos vinculados à cesta básica, então farinha, pão francês, carnes, laticínios e alguns produtos essenciais para a manutenção da da realidade e da sobrevivência humana, gozam de redução a zero de suas alíquotas, né? Ou seja, eles não vão sofrer uma incidência fiscal. Alguns outros produtos terão redução de 30%, outros terão redução de 60%, tá? Dentro de determinados segmentos em si. E algumas outras atividades elas terão os regimes específicos de tributação. Então, o contribuinte ele deve observar a peculiaridade em si do exercício da sua atividade para verificar em qual cenário ele melhor se encaixa. E o terceiro ponto de observância, Patrícia, que sem sombra de dúvida vai vir a impactar todos, é a questão da necessidade de caixa das empresas dentro da reforma tributária. Hoje, nós temos um prazo específico a partir da incidência de um determinado tributo para fazer o seu pagamento. Na reforma tributária, não. Na reforma tributária, hoje, para eu me apropriar de um determinado crédito, de uma aquisição minha, aquele sujeito que me vendeu, aquele sujeito que me prestou determinado serviço, ele tem que ter recolhido o tributo dele. Então, essa postergação do recolhimento não vai ser mais uma realidade. As empresas vão ser obrigadas a, inevitavelmente, já recolher logo de cara a carga No fiscal ato da emissão da no nota ato de fiscal. emissão da nota, para que o determinado adquirente, né, possa se apropriar do crédito. E até me arrisco a dizer, né, que vai ter, na verdade, uma certa modificação, porque o próprio adquirente já vai pagar o tributo devido pelaquele sujeito que, porventura, lhe forneceu a mercadoria ou determinado serviço, para que eles possam se apropriar do crédito, descontando, claro, o valor da carga fiscal quando for repassar para ele o valor em si daquela aquisição. E, inclusive, o próprio governo federal ele trouxe uma nova medida que se chama Split Payment, que é um mecanismo de retenção da carga fiscal na liquidação financeira. Ou seja, vai ser um mecanismo tecnológico atrelado ao sistema financeiro nacional em que, quando eu fizer o pagamento de uma determinada prestação financeira, de um boleto ou de uma transação via comunicação bancária, ele identifique a determinada carga aplicada
aquela operação e já retenha de cara a incidência, né, a alíquota em si aplicável, para que só chegue para o agente que vendeu a mercadoria ou que para prestou o serviço, o valor liquidado Do imposto. do produto ou do serviço, né, já deduzido do imposto. Uhum. Então, perceba que o cenário do fluxo de caixa do agente econômico ele muda substancialmente, de modo que um determinado agente econômico que tinha a perspectiva de utilizar aquele recurso do tributo antes do seu prazo de pagamento, né, ele fica hoje impossibilitado, porque ele Hoje só ele vai vai, receber o valor líquido na sua conta, ou seja, isso aí também vai evitar, eh, até mesmo sonegação. sonegação. Isso, exatamente. Então, Perfeito. fora a autorregularização, o próprio sistema em si, tecnológico financeiro, ele vai tentar mitigar essa questão da sonegação fiscal, né. Uhum. Eu até gosto de ser muito claro e conciso quando eu afirmo, em alguns encontros que eu participo, que na medida em que a tecnologia avança, né, tanto para o cenário das operações econômicas, financeiras e empresariais, ele também avança para fins da própria administração tributária fazendária. Uhum. Então, a gente tem novos mecanismos de pagamento, de apuração, de transação em si, mas a administração fazendária ela também goza dessas mesmas atualizações para fins de fiscalização, administração e imposição de cobrança dos seus tributos. Uhum. Ô, Rafael, para a gente finalizar aqui nosso podcast, que medidas concretas deveriam ser adotadas nos próximos anos pelos estados para que eles não cheguem a 2029 reagindo a investimentos que possivelmente queiram, sair, migrar para outros lugares? É, Patrícia, veja, a reforma tributária ela já é uma realidade, né? A gente só sabe para onde a gente vai se nós soubermos da onde estamos vindo. Então, o que cabe aos estados e municípios é a observância das implicações maléficas que o cenário tributário atual ele veio a gerar, para que dentro do novo cenário fiscal essas medidas elas sejam corrigidas, principalmente levando em consideração, né, a implementação de medidas voltadas ao próprio desenvolvimento daquela regionalidade em específico, né? Uhum. Os estados hoje eles vão perder uma competência direta para fins de recebimento do produto da arrecadação, uma vez que o IBS ele vai ser direcionado primeiro para o comitê gestor, para depois ser repassado para os estados e municípios, né, a questão financeira em si. Então, os estados e municípios eles têm que ter as políticas de desenvolvimento e de investimento muito bem atreladas e planejadas dentro do seu cenário para que as perspectivas econômicas elas sejam mantidas e que os agentes econômicos tenham interesse naquela determinada localidade, né? Hoje, a carga tributária, o sistema fiscal, ele vai vir muito a privilegiar, de fato, o mercado consumidor, o mercado do agente econômico que tem a percepção, de fato, de como se posicionar e de como trabalhar dentro de uma realidade em que nós temos uma incidência fiscal muito mais objetiva e eficiente. Perfeito. Rafael Ruas, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu livro, mais uma vez, Os Incentivos e Benefícios Fiscais na Reforma Tributária sobre o Consumo, uma nova perspectiva do desenvolvimento regional. Tá aqui, gente, mais uma vez o livro do Rafael, vendido no site da TOTS e também Na pela Amazon. Amazon. Isso. Muito obrigada pela entrevista. Patrícia, eu que agradeço. Foi um prazer Sucesso. imenso. A nós. Obrigada. Muito obrigado, viu? Prazer foi meu. Satisfação sempre à Obrigada. disposição. Agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Gostou? Compartilha, dá um like e nos segue para os próximos episódios. Até a próxima.